Rosane, bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia a todos. Uma grata satisfação estar aqui com vocês hoje. Bom, a primeira pergunta, assim, que já chega. Gripe aviária está de volta, Rosane? Pois é, a gripe aviária, né, ela nunca tinha sido registrada aqui na América do Sul, né? No entanto, em outubro do ano passado, nós tivemos o primeiro registro na América do Sul, na Colômbia. E de lá para cá, outros tantos países começaram a registrar casos, né, da influenza aviária, alguns locais em aves de subsistência, a grande maioria em aves silvestres, né, em aves de vida livre. Então, agora, né, 2 semanas atrás, nós tivemos a confirmação da influenza aviária em países muito próximos a nós, né, que é a Argentina e o Uruguai. E com isso, então, nós redobramos a nossa atenção, né, e as nossas atividades de vigilância, embora o Brasil nunca tenha registrado nenhum caso de influenza aviária, né? E, claro, o Rio Grande do Sul também não. Pois bem, e assim, eu gostaria que você falasse por que ela é perigosa para os animais e como ficam os humanos. Perfeito. A influenza aviária, ela é uma enfermidade que pode acometer tanto animais quanto pessoas, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante de nós abordarmos aqui. No entanto, não é comum, né? Não é comum a contaminação de pessoas em função dos animais. É claro que nós nos lembramos, né, em um passado recente, lá na Ásia, onde nós vimos muitos casos de gripe aviária em humanos, alguns até levando a óbito, né? Mas é importante nós ressaltarmos aqui que é só um contato muito próximo com aves bastante doentes, né? Com aves em uma fase de doença onde elas estão com uma grande quantidade de vírus circulante. E lá na Ásia nós sabemos que eles têm um tipo de contato com aves bastante diferente dos nossos, né? Por exemplo, ela é muito comum aquelas casas mais altas e as aves moram embaixo das casas, né? Então existe esse contato muito próximo com as aves, né? Eu acho que aproveitando também essa colocação para dizer que o consumo de carne de aves e ovos não causa a doença, né? Não Pois eu, causa a influenza aviária. eu já ia te perguntar a respeito disso. Então, Exatamente. Desculpe. não, tranquilo, é que muitas vezes, né, até por falta de esclarecimentos como esse que estamos tendo hoje, a economia acaba sendo prejudicada, né, devido ao temor dos consumidores, né? Exatamente isso. É do ser humano, né? Quando nós ficamos apreensivos, a primeira questão é realmente, né, diminuir o consumo. Né? Eu acho que isso também é importante até para que não ocorra um problema na cadeia da avicultura, né? Não há esse risco, né? Não há o risco de contaminação das pessoas. Né? Reiteramos que não temos a enfermidade, né? Não há registros de influenza aqui no estado do Rio Grande do Sul e também no Brasil. Em relação à outra colocação, né, que foi feita sobre o impacto da influenza aviária. Ela é uma enfermidade sob controle oficial, né, na Secretaria da Agricultura nós trabalhamos há muitos anos mantendo esse controle, né, comprovando que não ocorre a circulação de vírus aqui no estado e ela tem um grande impacto comercial. Então aqui acho que também é importante nós dividirmos dois tópicos, né? A ocorrência da influenza aviária, né, de alta patogenicidade, que é essa que nós estamos falando agora, em aves aquáticas, né, em aves de vida livre, aves silvestres, ou em aves de subsistência, né, que nós chamamos de fundo de quintal, né, o criatório que as pessoas têm para consumo próprio, ela não afeta os mercados, né, ela é de registro de notificação imediata na Organização Mundial de Saúde Animal, né? Nós temos que fazer esse reporte para lá, no entanto, ela não afeta a exportação. No entanto, o registro da influenza aviária em aves comerciais, né, na área de produção avícola, sim, ela impacta de sobremaneira o mercado de carne avícola. Bom, e quais são os sintomas? Você já esclareceu que no Brasil não há registro.
Mas para que as pessoas possam identificar quais os sintomas das aves? Sim, ele se caracteriza basicamente por sinais respiratórios e nervosos, né? O animal ele tem muita dificuldade de respirar, né? Muitas vezes nós vimos a face dele bem inchada, né? Com bastante edema em função dessa dificuldade, a barbela e a crista arroxeadas, né? Pela dificuldade respiratória e também sinais nervosos, né? Muitas vezes eles é muito comum as aves, elas viram o pescoço para trás, né? Elas praticamente encostam a cabeça no dorso em função desses sinais nervosos. Acho que aqui também é importante nós falarmos que várias enfermidades causam esses sinais clínicos, né? Muitas outras. Então, a notificação para a inspetoria veterinária, né, que é a nossa unidade para pronto atendimento, ela é fundamental para descartar, né, ou coletar material e mandar para laboratório se realmente forem sinais compatíveis com a influenza. Toda a mortalidade, né, significativa ou sinais respiratórios e nervosos deve ser notificada na inspetoria veterinária. Bom, uma pergunta que surge: quais são as espécies de animais que podem ser afetados pelo vírus de influenza aviária? As aves, de uma maneira geral, todas, né? Nós sabemos que patos e gansos, né? Patos, marrecos, gansos, eles são mais sensíveis a essa enfermidade, né? Mas ela pode acometer galinhas, patos, marrecos, gansos, enfim, todos os animais de criação, e ela também pode ser transmitida para outras espécies, né? Inclusive o ser humano. Né? No entanto, é importante nós entendermos que outras espécies, eles são hospedeiros finais, né? Eles não vão repassar para outro. Por exemplo, a ave pode passar para outra espécie e ficará nela, né? O vírus ainda não tem essa capacidade de, após ser contaminado por uma ave, a capacidade de repassar para outras espécies. Bom, você acaba, em parte, respondendo o que eu ia lhe perguntar a respeito da transmissão. Bom, qualquer ave pode ter a gripe aviária. E a gente sabe que existem muitas aves migratórias. Daqui a pouco, claro que fica mais fraco e tal, mas há possibilidade de uma ave migrar para cá e trazer o vírus? Sim. Essa é a atividade que nós estamos fazendo. Eu acho que também é importante dizer que todas as atividades de vigilância que nós estamos fazendo não tem nenhuma atividade nova, né, em função desses casos que foram registrados na América do Sul. São todas atividades de rotina que a Secretaria da Agricultura já desenvolve dentro da sua rotina de atividades, no entanto, agora, claro, que com uma ênfase bem maior. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 2 sítios importantes que recebem aves migratórias. Né? Essas aves migratórias, elas vêm do hemisfério norte para fazer algumas somente pousio, outras numa fase de alimentação e até mesmo reprodução. Nós temos um sítio na Reserva Ecológica do Taim e um outro sítio na Lagoa do Peixe, né, localizada no município de Mostardas. Então, esses 2 locais, eles são objeto de atenção por parte da Secretaria. Anualmente, nós coletamos amostras nesses sítios para comprovar que não há a circulação viral. Inclusive agora no mês de janeiro, no início do mês de janeiro, antes mesmo até da confirmação dos casos da Argentina e do Uruguai, nós estivemos fazendo as nossas atividades de rotina, né, colhendo amostras de aves de subsistência, né, das pessoas que têm aves nas propriedades próximos a essas regiões. Bom, uma outra questão. Até mesmo animais domésticos têm aquela genética de caçadores. Daqui a pouco uma ave infectada não pode ser caçada por um gato doméstico, enfim, e isso trazer um risco maior? Pode, claro. Nós podemos, assim, ó, inclusive, elas podem até mesmo pela facilidade de acesso à alimentação e água, né? Elas podem até chegar nas casas, né, das pessoas próximas a esses locais. Por isso que nós fizemos esse monitoramento. E uma outra questão que tu comentaste, né, que também é importante de ressaltar, as pessoas
encontrarem aves doentes e levarem para casa para tratar, né? Isso é um risco. Nós trabalhamos muito este ano, nós fizemos inclusive uma capacitação com os bombeiros salva-vidas, né? Com os que vão para multiplicar os nossos olhos ao longo do litoral, né? Porque com certeza, se chegar ao Rio Grande do Sul, será através de aves migratórias. Essas aves, elas também, quando acometidas, elas vão acabar morrendo. No entanto, algumas são mais resistentes e conseguem fazer uma amplitude de voo maior e chegar até os locais. Foi o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai registrou casos no cisne de cabeça preta, né, que também é conhecido comumente por capororoca, ali na Laguna Garçom, né, que fica em torno de 150 quilômetros da nossa fronteira ali do Chuí. Bom, você já falou aí, mas não custa reforçar. Caso alguém tenha visualizado e suspeitado da doença influenza numa ave, procedimento que deve adotar? O principal procedimento é procurar a unidade veterinária, né, da Secretaria da Agricultura mais próxima. Nós estamos em quase todos os municípios do estado, seja através das inspetorias veterinárias, né, ou até mesmo em alguns escritórios que nós temos convênios com prefeituras. Então isso é extremamente importante, porque como nós falamos, né, tu comentaste muito bem, várias enfermidades têm uma sintomatologia muito parecida com a influenza aviária, né, e somente o serviço veterinário pode levar, já descartar, né, que não seja compatível, ou já em função de sendo compatível fazer a coleta e mandar para diagnóstico de laboratório, porque somente o diagnóstico de laboratório vai nos confirmar ou descartar a possibilidade de influenza. Bom, agora os avicultores, principalmente eles, né, que têm um número maior de aves, né, como é que eles podem proteger as suas aves da influenza aviária? Nós estamos com uma atividade muito intensa junto com as associações representativas dos avicultores, né, seja as GAVs, seja os CIPARGs. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes em conjunto com eles. As granjas comerciais, né, as granjas profissionais, vamos dizer assim, né, os profissionais da avicultura, eles têm um sistema de biossegurança muito forte, né? Eles têm uma restrição de acesso de pessoas às granjas, a questão da higiene, né? Tu só consegue entrar dentro de uma granja após tomar banho, as telas que circundam os galpões, eles têm uma micragem muito pequena que não permite o acesso de aves. E para as pessoas, né, então, que possuem aves, né, não nesse contexto da avicultura comercial, é muito importante isso, né? Restringir ao máximo o acesso de animais, de outras aves, né, ao seu criatório. É bastante importante. Hoje nós temos uma questão aí na região sul, em Piratini, nós temos um criatório de aves de genética, né, que é o topo da cadeia da avicultura. Então nós estamos muito atentos a essa região, porque realmente é bastante importante, né? O agronegócio aves, ele só perde para o agronegócio soja, né? Então é uma questão de soberania para o estado do Rio Grande do Sul. E aí acaba sendo uma responsabilidade de todos nós, né? Porque em relação à receita, o comércio de aves e ovos, ele só perde para o agronegócio soja. Daí a gente já consegue ter uma expressão, né, do que isso significa para o nosso estado. Exato. Não, e procurar então manter as suas aves de companhia longe de aves silvestres. Aqui na nossa região, a região de Camaquã, por exemplo, uma ave que voltou a aparecer assim e de bando é o jacu. Outro dia, conversando com o seu Nico, aqui no interior de Camaquã, ele me dizia que não conhecia há alguns anos atrás. E de uns anos para cá, ela voltou a aparecer, o jacu, que é muito parecido com uma galinha, uma ave geralmente preta, né? E que eu não sei o que estimulou, mas cresceu bastante o número de jacus aqui na região. Ele me dizia que não conhecia, passou a conhecer alguns anos para cá. Então é um caso de ave silvestre que se achega muito às aves domésticas. É comum de ver hoje
jacu comendo junto com galinha, né? Então, de certa forma, pode ser um risco também, né? Exatamente, né? Eu acho que até pela diminuição, né, da caça e as diversas proibições que tiveram, as populações conseguiram reproduzir, né? E hoje está com um número bastante significativo. Acho que nós, né, devemos apenas manter controle, né? Uhum. Alertar a atenção, não eliminar os animais, né? Agora Não, que não, conseguimos exatamente. recuperar essa... Porque o ser humano, quando ele entra com essa atividade, esse modo de medo, né? A questão, como nós tivemos o caso de febre amarela, Pois é, onde o as caso pessoas dos queriam bugios, né? eliminar os macacos, né? Então, eu acho que não é o caso, Que mas na a verdade são vigilância... que na verdade são sentinelas, né? São os primeiros a serem acometidos e servem como um alerta para as autoridades, né? Perfeito, exatamente isso. Né? O produtor ele está sempre em contato, né, com os animais, então sempre observar, né, desde o início qualquer alteração de comportamento, né, nunca é demais, né? Eu acho que essa é uma das mensagens que nós gostaríamos de dizer aqui. Nós temos uma ordem de serviço que foi despachada, né, pela Secretaria da Agricultura de orientação para suas unidades locais no início de dezembro passado, onde todas as notificações de aves, elas são prioritárias de atendimento. Então, acho que isso é muito importante, né? Nós temos esse atendimento rápido, né, para descartar ou até mesmo para fundamentar e coletar materiais para diagnóstico. Aqui, o ouvinte Luiz Fernando provavelmente tenha ligado agora, ficou meio apavorado. Então ele está perguntando por que a Secretaria está fazendo este alerta de influenza aviária neste momento. Vamos repetir até para o ouvinte, para quem não estava acompanhando anteriormente. Perfeito. Então, o que ocorre? A influenza aviária nunca tinha sido registrada na América do Sul. Ela estava já há algum tempo e bastante espalhada pelo hemisfério norte, né, os Estados Unidos, né, nas Américas. Os Estados Unidos com um número muito significativo de casos. A Europa hoje está com um número muito significativo de casos também, mas ela nunca tinha chegado aqui embaixo, né? Vamos dizer, nunca tinha chegado aqui na América do Sul. E em outubro do ano passado, a Colômbia registrou o primeiro caso na América do Sul. De lá para cá, nós tivemos casos no Peru, Equador, Chile, Venezuela e mais recentemente agora Argentina e Uruguai. O último reporte que nós olhamos ali da Argentina, né, eles já se encontram com 9 casos de influenza, né, e o Uruguai com 1 caso. Então, isso nos deixa neste alerta, né, porque a avicultura é questão de soberania para o Rio Grande do Sul, né, ela tem uma importância em receita para o nosso estado muito grande. Bom, uma outra questão que vale a pena ressaltar é a importância, né, de comunidades indígenas, ribeirinhos, os agricultores, né, também aí o pessoal que é caçador profissional, os voluntários, manejadores de meio ambiente, enfim, profissionais do Colônia de campo, pescadores, né, né? pescadores, trilheiros, Uhum. extensionistas, eles têm um papel importante para ajudar a secretaria nesse momento, né? Exatamente, exatamente. Nós estamos trabalhando em conjunto com várias instituições, com várias entidades representativas, né, representativas de produtores rurais, a Emater, a Colônia de Pescadores, é bastante importante, o ICMBio, IBAMA, todos estamos trabalhando em conjunto para multiplicar os nossos olhos cada vez mais, né? Eu acho que isso é importantíssimo nesse momento, porque o sucesso de qualquer programa, né, sanitário, de qualquer doença de controle oficial, é uma detecção precoce e uma ação muito rápida, né? Eu acho que isso é o Uhum. segredo. Se vai ocorrer, né, esperamos que... Nós temos um lema que nós estamos usando há um tempo, né? Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior, né? Então, Uhum. esperamos que não chegue, mas está muito perto, né? A iminência de entrar no estado não temos como impedir, porque não temos como impedir o acesso de aves silvestres, né? No entanto, que a enfermidade se espalhe e chegue em regiões de produção é uma responsabilidade de todos nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente já falou da importância da avicultura para a produção
E como é que a cadeia produtiva da avicultura está discutindo esse assunto? Eles já estão se A cadeia, reunindo? sim, sim. Nós temos um grupo, né, nós já trabalhamos com eles sempre, né, em função da nossa rotina de vigilância. Mas foi intensificado essa aproximação e esse trabalho em conjunto, né? Então já houve diversas manifestações junto aos produtores, mas eles são mais ligados à avicultura profissional, né, avicultura comercial, né? Mas igual nós estamos trabalhando muito forte também na parte de divulgação, porque a maioria das pessoas possui aves, né, de subsistência nas casas. Então esses são bastante importantes, né? Muito a notificação por parte dos produtores rurais. Perfeito. Bom, eu quero aqui agradecer muitíssimo a gentileza de atender o nosso convite, de estar aqui conversando, esclarecendo, e deixo espaço, Rosane, para mais alguma observação que você tenha a fazer. Nós que agradecemos muito essa oportunidade, esses momentos de estar com vocês, né, levando informações, esclarecendo as dúvidas da comunidade em geral, né, e deixamos aqui realmente esse pedido, né, essa reforço em notificação, em prestar atenção nos animais, qualquer anormalidade, nunca ache que é um excesso de zelo, né? Não, chama o serviço oficial, vamos olhar juntos os animais, né? Vamos descartar ou fundamentar e nos colocamos à disposição porque realmente o agronegócio aves, ele é extremamente importante para o Rio Grande do Sul. Deixamos aqui também o nosso abraço e estamos sempre disponíveis. Muito bem, muito obrigado. Conversamos com a Rosane Colares, diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, esclarecendo, falando a respeito da gripe aviária, né, que coloca em alerta o Brasil.